Como aplicar o princípio de Pareto na sua vida, no seu negócio, para ter os resultados que você deseja. É sobre isso que eu quero conversar nesse vídeo aqui com você. Como aplicar o princípio de Pareto, o que é o princípio de Pareto e, principalmente, o que mentalidade tem a ver com o princípio de Pareto. Então, quem foi Pareto? Pareto foi um economista, um sociólogo, mas principalmente um economista italiano, que desenvolveu esse princípio, essa lei chamada de Lei de Pareto, que diz que 80% do teu resultado é fruto, é consequência de 20% de causa. Então, um exemplo, 80% das suas vendas veriam ou vêm de 20% dos teus clientes. E aí, quando a gente traz isso para o seu negócio, e eu quero alinhar isso com negócio e mentalidade, poder da mente, lei da atração, o que significa? Eu diria que 80% é mentalidade e 20% é estratégia. Por quê? Todas as estratégias funcionam, só que não funcionam para todo mundo. Um erro que você pode cometer é querer fazer Frankenstein de estratégia, ou colcha de retalho de estratégias, como eu falo. Você fica pegando um pouquinho de cada estratégia, uma dica aqui, uma outra dica ali. Ah, porque você viu fulano fazendo tal coisa, você fica pegando pedaços que não se encaixam e fica tentando aplicar no seu negócio e querendo ter um resultado. Isso é um grande erro que você pode estar cometendo. E o segundo erro é, se você não alinhar a sua mentalidade, pensamento, palavras, sentimentos e ações, você não vai chegar ao resultado que você deseja. Porque a pessoa que você é te trouxe até aqui. Ela não vai te levar para o próximo nível, ela não vai te possibilitar conquistar o resultado que você deseja. Você precisa se tornar essa outra pessoa. E para você se tornar essa outra pessoa que segue uma linha de estratégia, você precisa fazer esse alinhamento. Então, você pode pegar qualquer estratégia e aplicar, só que se você não mudar a sua mentalidade e o seu comportamento, dificilmente você vai chegar a um resultado positivo como você deseja, mesmo que você pegue estratégias que já são validadas por outras pessoas. Então, o que isso tem a ver tudo com o princípio de Pareto? Eu quero te sugerir, te convidar a parar de buscar dicas, estratégias, hackzinho, diquinhas e escolher uma metodologia, escolher um processo de estratégia, aplicar isso totalmente no seu negócio, só que paralelo a isso, trabalhar a sua mentalidade. E como que você vai trabalhar a sua mentalidade? Começando a observar os pensamentos que você tem, as expressões que você usa, como você se sente com essas expressões e observar o seu comportamento. Por quê? Vou te dar exemplos práticos aqui. Você fala assim, eu quero faturar 10 mil reais por mês. Você fala que você quer, e eu não duvido que você quer, só que o teu pensamento é assim, mas eu não sou boa o suficiente. Ninguém vai comprar, ninguém está comprando, o país está em crise. O que vai gerar isso? Vai gerar um sentimento de escassez, de frustração, de tristeza. Com qual energia você vai entrar em movimento? Se é que você vai entrar em movimento. Você não vai entrar em movimento com a energia de eu quero faturar 10 mil reais por mês. Você vai entrar em movimento, se você entrar em movimento, com a energia de ninguém está querendo comprar, o país está em crise, não, comigo nada dá certo, para mim não funciona. E nós somos um campo eletromagnético, então eu emano uma vibração dentro de uma frequência e eu atraio para mim correspondente ao que eu estou emanando. Dependendo do que eu emanar, eu vou atrair pessoas, situações, circunstâncias, eventos na mesma frequência do que eu estou emanando. Então, se eu falo, quero faturar 10 mil reais por mês, mas o meu pensamento é, o país está em crise. Se a minha fala é, mas ninguém quer comprar, ninguém compra meus produtos, e o meu sentimento é de escassez, de frustração, de tristeza, eu vou para o movimento, se é que eu vou para o movimento, com essa energia de baixa vibração. E aí, o que eu vou ter de resultado? Ninguém comprando o meu produto.
ou pouquíssimas pessoas comprando o meu produto. E dessas pouquíssimas que compram, são aqueles clientes que só reclamam, que só dão problema, que pede reembolso, que exige muito mais do que você prometeu na entrega. Percebe que quando tem um desalinhamento entre o que você pensa, você fala, você sente, você faz, o teu resultado não vai ser aquilo que você quer. Porque nós não criamos, nós não cocriamos o que nós queremos. Nós cocriamos o que nós somos. Então, se você quer faturar R$ 10.000 por mês, se você escolher uma estratégia X que você vai seguir, por exemplo, vou fazer um funil de lançamento pago. Ok, vou seguir todo o passo a passo. Próximo ponto, e que é muito importante aqui, é você observar quais são os pensamentos, as palavras, os sentimentos e as ações, o comportamental que você tem para fazer esse lançamento pago. Se você não ajustar as suas crenças, dificilmente esse lançamento pago vai dar certo. E se der certo, vai ser a base de muito esforço. Então, quando você alinha, né, o que eu chamo de alinhamento entre pensamento, palavras, sentimentos e ações, junto com a estratégia, você aplica o princípio de Pareto para você ter o resultado que você quer, para você ter o sucesso que você quer. E sucesso aqui é uma palavra grávida, é uma palavra muito pessoal, né? Que significa sucesso para você, pode não significar sucesso para mim, e tá tudo bem. Cada um tem o seu significado para sucesso. Mas juntando isso com o princípio de Pareto, então você escolhe uma estratégia para implementar no seu negócio e olha para quem você é. Olha para os seus pensamentos, para as suas palavras, para os seus sentimentos e para as suas ações. Se você não fizer esse alinhamento, dificilmente você vai conseguir ter o resultado que você deseja. Dificilmente vai ser um trabalho leve. E leve não significa que não tenha trabalho. Leve não significa que você não vai precisar trabalhar muito, se dedicar, trabalhar muitas horas, às vezes sacrificar o final de semana, sacrificar horas de sono. Leve significa que, mesmo trabalhando muito, você está se divertindo no processo. Mesmo trabalhando muito, você está sentindo uma satisfação com o que você está fazendo. Agora, se está pesado, se aquilo está difícil, está exigindo muito de você, é porque o desalinhamento está acontecendo. Então, olhe um pouquinho para o princípio de Pareto e se pergunte o quanto dessa tua mentalidade, do teu comportamental, das tuas palavras, dos teus sentimentos estão realmente alinhados com o que você quer, com o que você deseja para a sua vida. Se eles não estão, comece ajustando isso. Lembre-se, 20% é a estratégia, 80% é a mentalidade. E quando eu falo mentalidade, eu não estou falando só do que você pensa, eu estou falando desse alinhamento. Pensamento, palavras, sentimentos e ações. É isso alinhado que vai levar para o resultado que você deseja. É assim que você aplica o princípio de Pareto. E isso vale para qualquer área da sua vida. Eu estou falando aqui mais de negócio, porque esse é o meu trabalho, né? Eu estou aqui para ajudar, guiar, enfim, profissionais do desenvolvimento humano a terem um negócio digital que fature aí 10, 15 mil reais por mês, alinhada com a sua essência, com o seu propósito, mas que criem o seu método autoral, mas eu prezo muito por essa questão da mentalidade. Como eu falei no meu vídeo de apresentação, que está aqui no canal, eu não consigo trabalhar a estratégia se eu não trabalhar a mentalidade. E como eu falei, isso vale para todas as áreas da sua vida. Então, se você diz que você quer conquistar determinada coisa na sua vida e você tem trabalhado para isso e não está conseguindo, pare por um instante e se pergunte: o que eu realmente penso sobre isso que eu quero? Quais são as palavras que eu uso? Quais são as coisas que você repete no dia a dia? Porque geralmente essas crenças, que a gente chama de crenças limitantes, elas estão tão impregnadas na sua fala que você nem percebe que você está se sabotando. Então, quando você fala, mas o país está em crise, ninguém está comprando.
Como que você vai vender se você acredita que ninguém está comprando? Isso faz parte desse alinhamento. Então, para você aplicar o princípio de Pareto para a sua vida, qualquer área da sua vida, especialmente para o seu negócio, você precisa olhar para quem você é. Os pensamentos, tuas palavras, teus sentimentos e as tuas ações. Isso precisa estar definitivamente alinhado. E aí sim, é mudar crenças, é mudar palavras, é mudar comportamentos, é mudar hábitos. Você precisa se tornar a pessoa que vive o resultado que você deseja viver, o resultado que você deseja ser. Comece a se perguntar: como pensa, como fala, o que sente essa profissional que fatura 10, 15, 20, 30 mil reais por mês? E olha se você tem esse comportamento, se você tem esse pensamento, se você tem esses sentimentos. Ou se você está precisando alinhar isso dentro de você. Essa é a fórmula do sucesso. Essa é a fórmula do sucesso. Você aplicar o princípio de Pareto. 20% é a estratégia, 80% é a mentalidade. E para fechar isso, tem uma outra fórmula que eu gosto muito de usar também, que num outro momento a gente pode falar mais sobre isso, que é a regra dos 90 e dos 10. 10% é o que te acontece e 90% é o que você faz com o que te acontece. Que também é uma forma um pouquinho diferente, né? Mas é uma forma de aplicar esse princípio de Pareto, só que daí fala em 90 e 10. Enfim, queria deixar essa reflexão aqui para você. Se você assistiu até aqui no final, se fez sentido, se você gosta desse assunto, deixa um like aqui, deixa um comentário, me fala se você gosta desse assunto ou não, me fala o que você pensa sobre isso, se você já estudou algo sobre isso, e se você quiser sugerir algum tema nesse sentido, vou adorar ler seu comentário aqui. Um beijo para você e um ótimo dia, uma ótima semana.